Ok. Bom, então vamos passar para a segunda parte, que eu espero que todos estes alunos dedicados do curso tenham lido os 2 primeiros capítulos do A2000. Olha, como é a terceira vez que eu estou passando por esse livro, agora eu estou fazendo a audionovela, entendeu? Que é fantástico. Você fica lá, você já acha que você já está na antiga Roma e você já fala, meu Deus. Aí eu já estava querendo ouvir, assim, pelo menos os 10 primeiros capítulos, sabe? É muito legal, gente. Eu acho que... Eu acho que sim, eu acho que é muito coerente com o livro. É igualzinho, né? Porque às vezes é como os capítulos falados parecem ser menores, que aconteceu no caso daquele outro livro 50 anos depois, mas este eu acho que é bem coerente. Bom, esse livro também sou da opinião do Luiz. Na verdade, eu não sou muito de romance, falar bem a verdade. São poucos romances que eu gosto, não é que não são bonitos, tá? Mas é que não é um tipo de literatura que me interessa muito. Mas Paulo Estevam também, por enquanto, está ali, número 1 de romance. Porém, conhecer a história de Emmanuel é muito interessante para saber a trajetória, né, que esse espírito passou até onde a gente sabe, né? Até ali o ponto ali que a gente sabe que chegando a ser o mentor de Chico, e algumas especulações dizem que ele já reencarnou, não sabemos, não temos certeza, mas dizem que sim, no Brasil. Enfim, então, mas saber, né, essa trajetória de aprendizado moral, e por isso que eu gosto muito da radionovela, é bem interessante. Então, esse livro, ele dá para fazer um curso dele, né? A gente só vai fazer, assim, uns 15 minutos de conversa dos capítulos. Mas quem já leu, já viu que ali vai começar um drama real, é uma história real da vida de Emmanuel, que uma dessas vidas ele foi Públio Lentulus, né, esse senador romano. E ali a gente aprende muito sobre as escolhas, as oportunidades, as situações, a bondade divina. Então, eu gostaria de quem leu comentar qual a impressão dos 2 primeiros capítulos que vocês tiveram. Quem está lendo pela primeira vez, né? O que vocês acharam? Mesmo que leu, igual a Kátia falou que leu só o primeiro capítulo, tudo bem, já dá para saber que é mais ou menos o que vai acontecer. Mas o que vocês acharam já dos 2 primeiros capítulos? Eu não tenho ainda muito para falar, porque o primeiro capítulo é bem introdutório, né? É ele contando o sonho dele pro amigo dele. Mas eu adoro romance. É a minha, na verdade, é o tipo de leitura minha preferida. Então eu acho que eu vou gostar bastante. Eu não sei aonde encontrar a radionovela. Tem assim um site que você possa indicar, porque eu estou lendo no meu celular e é complicado ler no celular, né? Sim, tem no YouTube. Eu mandei na lista. Será que você não está na minha lista de transmissão, Kátia, também? Não estou não. Não estou na sua lista, não. Manda aqui, Carol, no chat. Aí eles já podem clicar e salvar. Porque eu não quero ler no computador, porque eu passo o dia inteiro em frente do computador trabalhando. Então, eu não quero ficar sentada em frente ao computador. Eu também. Então... Eu fiz YouTube telenovela, eu já li o livro todo. Então, agora eu estava só... Na verdade, eu me tomei o tiring. Eu fui olhar o resumo dos capítulos para relembrar porque eu não lembro qual capítulo que aconteceu o quê. Eu vi a história toda, ouvi a história toda. Eu li muito tempo atrás, a Luísa me emprestou o livro e eu li. E depois eu vi a telenovela. E daí agora eu tô tiring. Eu fui online para olhar. Não tá, já leu o livro todo, então você já sabe da história. Só tá aqui relembrando. É muito bom, eu gostei. E eu também não sou uma pessoa de romance, mas eu sou uma pessoa de história. Então, para mim, eu achei muito interessante os fatos coordenarem com a história que a gente aprende na escola, a história grega, a história romana.
e tudo mais. Então, como a linha, e daí depois, se você estudou catequese, dependendo da sua religião e a Bíblia, aí você começa a ver a história bíblica por trás disso. Então, foi interessante para ver isso alinhar, né? Enfim, mas aí o YouTube é o melhor. A Carol passou aqui, ó, no chat. Aí vocês clicam, já salvam. Já cliquei. Então, aí vocês vão conseguir, aí bom, vocês vão ver, se for rádio novela, vocês vão querer de uma vez, uma semana vocês vão acabar com isso, tenho certeza, mas seriam mais ou menos 2 capítulos por semana, né? Então, Oi, desculpa. Pode falar, Luiz. Não, é que logo na introdução, logo abaixo do título, né, ele fala episódios da história do cristianismo, como a Patrícia falou, né? Episódios da história do cristianismo no século I. Romance do Espírito de Emmanuel, tal. Mas é isso, são episódios, né? E tem um começo que a editora faz ela comenta algumas cartas que Emmanuel, ele escreveu, né? Antes de começar o livro. Esse livro ele foi publicado em 39, né? No comecinho de 39, março, foi publicado. E em setembro de 38, 1938, quer dizer, um pouco antes, alguns meses antes, ele fala que o livro ia ser publicado com a permissão de Jesus, né, tudo. Então é como se ele falasse a respeito pedir uma permissão para Jesus. E ele vai escrevendo tudo até que finalmente ele fala que ia ser escrito o livro, que ia ser lançado, tal. E ele fala do orgulho dele, né? Ele logo no começo, ele circulando em nome, né, todo garboso, lá no meio de tanta pobreza, né, pessoas que eram esfarrapadas, comiam restos, né, de pães que jogavam para eles lá, porque era pão e circo, né. E então aí fala no primeiro capítulo, né, os 2 primeiros capítulos, fala pelo menos o primeiro, fala de Públio Lentulus, os personagens iniciais são os mais importantes, né? Flamínio Séverus, que é o amigo dele, Lívia, que é a esposa, Flávia, a filha, que estava com problema ela tinha contraído lepra, né? Novinha, 7 anos. Calpurnia, né? Esposa do Flamínio. E também os 2 filhos, Plínio e Agripa. E é interessante que quando eles... uma acaba assim, aconselhando o outro, e não foi um conselho muito feliz, né? O Flamínio aconselha a não levar as coisas tão, assim, ser severo mesmo com relação a punições e tudo, porque onde eles estavam indo, né? Porque ele estava sugerindo que fosse lá para a Judéia, para que ele pudesse ter um clima melhor para a filha, para o tratamento da filha, né? Da Flávia. E aí, acontece uma coisa lá, que é uma pedrada lá, que nem é o rapaz, né? Que ele é levado às galés, né? Mas que no fim ele acaba sendo comercializado como escravo. E mais para frente, a gente vai perceber ainda no segundo capítulo, que esse rapaz vai acabar na casa de Flamínio e vai interferir negativamente na vida dos 2 filhos. Como tudo é muito assim, né? Tudo bem armado, é uma trama, né? Que parece coisa de novela, mas é a vida real, né? Então tudo isso vai acontecendo. E o sonho que ele teve, que ele conta, como a Kátia falou no primeiro capítulo, ele volta ao passado, ele vê o passado dele, quem ele era, que ele era pai do bisavô dele, era tataravô, né? E ele fez muita coisa assim, ele era muito severo realmente nas punições, ele era injusto. E uma das coisas que mais ele ficava feliz de fazer era assim, dar pena para as pessoas e tirar os olhos dela. E por isso que vai no final, e acho que todo mundo já sabe, mas se não souber, vai aí uma amostra grátis aí, né? Vão ficar com ódio de mim, mas tudo bem. É que ele perde a visão mais para frente, bem mais para frente, né? Então, as coisas são tipo ação e reação. Então, esse livro, todo ele que a gente que vai tendo um conhecimento da doutrina espírita, a gente vai associando o que a gente aprende. Então, tudo aquilo tem uma razão de ser. Não é nada fortuito, não é um romance, assim, puro e simples, inventado. É a vida real de alguém que teve que colher os frutos que ele plantou.
E mais para frente ainda a gente vai ver o encontro dele com Jesus, que esse eu não vou falar porque... Ah, não fala, Luiz. O Luiz já deu o livro inteiro. Não Spoiler. Acabamos aqui, vamos para outro livro. Olha só. Luiz, só falta você contar que tem a continuação, 50 anos depois, né? Porque aí fechou tudo, né? Tira o áudio do Luiz. Corta o microfone do Luiz aí, corta. O microfone do Luiz. Olha só, o interessante disso tudo, né? Quando ele começa... Vamos voltar para o primeiro capítulo, Luiz, que hoje era só para o primeiro e o segundo capítulo. Então, voltando para o primeiro capítulo, quando ele começa a narrar sobre o sonho, né? E a desconfiança de que ele era o ligado ao tataravô, né? Ou bisavô, devido à semelhança e tal. Então, se a gente trouxer isso para a vida da gente, a mensagem que eu tirei, né, disso é que as pecinhas do quebra-cabeça não estão perdidas, elas se encaixam todinhas. Então, a vida que a gente leva hoje em dia, as pecinhas das nossas vidas também têm um porquê. E elas se encaixam de maneira perfeita. A gente só não entende, né, o quebra-cabeça. Mas demora para a gente encontrar a pecinha, mas ela vai chegar no momento certo. Mas ela chega e depois a gente olha para trás e diz, nossa, fez todo sentido. E as pecinhas vão se encaixando. E eu tenho a impressão que algumas pecinhas, a gente parte dessa vida e só vai entender ou encaixar certas pecinhas depois de desencarnado até, porque é quando a gente vai ter conhecimento do porquê de algumas coisas, né? Mas foi o que eu tirei só do primeiro capítulo, que são as pecinhas, né? Sendo postas em cima da mesa para se encaixar mais tarde. É uma aula, realmente. E tem um detalhe aí que eu não sei se vocês perceberam, todo mundo já leu, porque eu percebi, né? Eu só estou falando, sendo redundante, né? E todo mundo já está a par. Mas ele fala assim, numa frase dele, no primeiro capítulo, ele fala a justiça dos deuses. Essa justiça dos deuses, ele está se referindo aos, né, a esses, a maneira com que ele cria naquela época. Porque a crença era de deuses. O romano ele acreditava em deuses, tinha muitos deuses. E no plano espiritual, quando uma entidade que ele se referiu como sendo assim, de grande autoridade, falou, você vai voltar, né, a uma experiência reencarnatória. Não fala desse jeito, mas fala levando a concluir isso. Onde a Lívia vai te ajudar nessas dificuldades, vai te dar o apoio, e os deuses, você ficará à disposição dos deuses. Aí quem lê assim fala, mas espera aí, como é que um espírito superior fala em deuses, né? Quando, né? Mas ele tinha que falar para o entendimento daquele espírito. Então é um detalhe que fica assim, é marcante isso aí. Pode passar desapercebido, mas olha como é aquilo que o Tavares falou assim, que a Vanessa Anceloni falou, tem espírito que não sabe falar português. Então, quer dizer, como é que ele vai se referir a um espírito romano que estava assim reencarnando como romano já várias encarnações e depois vai de novo, como a gente vai perceber nos próximos livros? E então ele tem que é o entendimento dele, não adianta falar diferente, né? Fala de Deus, fala de deuses, né? Então foi uma coisa que também sobressaiu. No primeiro capítulo eles também dizem, você vai ser rico, inteligente, vai ter tudo do bom e do melhor. Vai perder tudo. E depois vai perder tudo, para aprender a ser humilde. Umas duas coisas que a gente falou aí agora, que eu não sei se a gente tem tempo para falar sobre isso, mas me veio à cabeça. Uma é essa questão da língua, né? Porque a gente vai entender mais lá para frente que espírito não tem língua, né? Não há língua para o espírito. Pelo menos é o meu entender, né? O meu entender. E uma outra coisa é que naquela época, quando se falava que alguém tinha lepra, isso eu aprendi em palestras do Haroldo Dutra, que eles classificavam tudo de lepra, mas que não era necessariamente lepra, eram outras doenças de pele que existiam na época, mas como a ciência ainda não estava, né, adiantada e tal, não se sabia, então se chamava de lepra. Tudo quanto era doença de pele se chamava de lepra, mas não significa que necessariamente fosse lepra que a gente conhece, né?
E essa questão da língua, teve eu passei por uma situação uma vez com uma médium que estava até me dando uma mensagem e que ela reconheceu que o espírito comunicante falava outra língua, né? Ela dizia, eu estou ouvindo outra língua, mas não se importe, porque os meus guias espirituais vão me ajudar a interpretar o que esse espírito está falando. Eu achei aquilo interessante, e a partir daquilo foi que eu fui pesquisar e entender que não havia língua para espírito. Talvez seja só uma coisa que a gente carrega com a gente depois que a gente desencarna, devido, né, àquela permanência, não sei, das vibrações físicas, talvez, eu não sei bem como explicar, mas eu imagino que com o tempo isso vá desaparecendo e o espírito vai entendendo que através do pensamento, a língua que se fala é a língua do pensamento, né? Então não importa, right? Olha só, não importa a língua, né? Se é inglês, se é português, né? Importa para a gente encarnado, mas não para o desencarnado, não é isso? Eu estou falando o certo aqui, vocês que já leram mais do que eu li, está correto isso? Só para fechar, porque a gente senão vai sair fora e daqui a pouco a nossa professora aí vai xingar a gente. Mas tem espírito que é tão materializado que ele precisa pegar uma condução para ir. Então, imagine, se ele percebe que ele nem morreu, quanto mais saber que ele fala um outro idioma que está com ele. Então, a condição espiritual dele é que ele realmente é aquilo que ele acabou de deixar o plano material, está no plano espiritual, e está vivendo aquilo. Ele pensa que fala aquela língua. A gíria, o jeito. Quantas vezes a gente não falou com o espírito que falou, ô cara, era um jovem, era um marginal, enfim, era o jeito dele falar. E só falava aquele idioma. Agora, claro que o médium, ele ajuda e tal. Tem um caso que Divaldo conta, que Chico, deixa eu ver, que ele recebe na mansão do caminho, acho que uns 80 espíritos e sumérios, que eles não aprenderam a falar. Eles passaram por aquele, eram crianças que não falavam, porque não tinha formação, né, para falar o nosso idioma, né? Então, o perispírito dele ainda não tinha desenvolvido. Olha a coisa. Interessante. E além disso, então, eles passaram a existência sem falar corretamente. Falava com muita dificuldade. Dá para procurar isso aí também em algum lugar, não me lembro onde é que foi, mas é isso. Então tá. Pronto, obrigada. Eu só queria fazer uma observação antes do primeiro capítulo, se possível. Tem na apresentação, eu acho, do Emmanuel, que ele fala assim, o que são 2000 anos, Senhor, né? No relógio da eternidade. Então, isso é muito bonito quando, não sei quem estava falando, da questão do quem se encontra, né? Então, o que é realmente 2000 anos? Parece assim ser uma coisa muito grande, mas o que é 2000 anos para um espírito? Eu não quero nem dizer para a eternidade, mas para um espírito, né? Que é infinito, não é eterno, mas é infinito. Minha amiga, como é o nome dela que ela estava falando? A Kátia. Kátia, a coisa mais fácil do mundo é o acabar morrer. Pense numa coisa difícil, você acaba de desencarnar. Isso aí é meio complicado ainda. Cortou um pouquinho o que você falou. Eu não consegui entender o que você falou. A coisa mais fácil do mundo é morrer, né? Agora, um pouco mais complicado é o tal do desencarnar. Entendi. Pois é. Muitos espíritos que morreram e não sabem. Só para dar aqui, há cerca de uns 20 anos atrás, nós atendemos uma criança numa sessão de desobsessão. Tudo bem, uma criança, a gente já ficou impactado, mas era uma criança. E começamos a conversar e fomos perceber, depois da conversa, que era uma criança que tinha morrido fazia 3.500 anos, ainda na época dos faraós. Naquele momento é que ela tinha percebido que ela saiu do oito espiritual, que ela estava vivendo todo aquele drama espiritual de ter morrido e não ter desencarnado. Meu Deus, olha só. O que são 1.500 anos para a eternidade, não é? Incrível. Exatamente. Bom, para fechar essa parte do livro, como que lá mesmo diz, né?
que se volta 20 séculos atrás para entender muitas coisas de hoje. Isso acho que é uma coisa mais interessante, que a gente se dá conta que a gente lê uma coisa, entre aspas, né, tão antiga e tão atual. Quanto daqueles ensinamentos ainda a gente está tão longe de aprender ou de praticá-los, né? E os 2 primeiros capítulos é praticamente a apresentação, né, de todas as principais pessoas que vão fazer parte deste drama, que fizeram parte deste drama. A parte do sonho que Públio Lentulus tem, que ali começa alguma coisa, vira na cabeça dele, para ele começar a descobrir algumas respostas, entender como é que aquela sociedade era composta, os pensamentos, questões políticas, questões religiosas, as questões morais da época, o que eles acreditavam que era certo, que era errado, quem que era certo, quem que era errado. Então, e ela acontece, eu classifico essa história como os bastidores da história do Cristo, que é em paralelo, né? Vocês vão ver ali na frente que é bem paralelo. Não conta a história do Cristo, mas conta os bastidores da história do Cristo, e ele ali aparece em alguns momentos, claro, como uma das figuras principais. Mas, enfim, então, para começar aqui os slides, eu vou share aqui o meu screen. Vocês estão vendo aí? Dá para ver? Tá, e se vocês quiserem comentar, gente, conversar, podem abrir. Quer dizer, a gente vai começar a falar agora, na verdade. Aproveitando, eu tinha um detalhe para ser comentado, né? Uma questão histórica. Mas, aproveitando que vocês... Quer dizer, que os 2 primeiros capítulos do Há 2000 anos introduz mais ou menos essa questão histórica do momento, né? O que está acontecendo, qual que é a questão histórica que o livro vai abordar. E é a história de Públio Lentulus, né? Mas é bem naquele momento que Cristo estava ali. E aquele momento é um momento histórico que, para quem gosta de história, né, que falou, acho que a Patrícia falou que gosta de história. Eu também gosto de história, gosto muito de história. É um momento que nós aprendemos na escola, claro, pelo menos até onde eu estudei, né, as escolas não vão colocar que Jesus faz parte deste momento histórico, mas quando a gente aprende, né, a parte de Jesus, a história de Jesus, sabemos que Jesus fez parte deste momento histórico. E este momento histórico ali, na antiga Roma, era um momento que dividiria as questões políticas, as questões sociais, de uma forma tão abrangente que o mundo moderno estaria utilizando muito desses aprendizados. Então, neste momento, era o momento de Augusto, que era Caio Júlio César Otaviano Augusto, mais conhecido como Augusto, né? E ele era sobrinho neto de Júlio César. E então, Júlio César, na verdade, adotou ele, né? E assim, Júlio César e o Otávio, né? Também, que era comandante na época, né? Que regia essa república romana na época até então. Depois que ele morreu, né? E aí o sobrinho neto dele fez uma parceria com Marco Antônio, se eu não me engano, e mais uma terceira pessoa que eu não me lembro no momento. E eles se juntaram, né? Para perseguir os responsáveis pelo assassinato de Júlio César, para perseguir esses políticos da época que armaram contra Júlio César. Porém, essa parceria não deu muito certo, eles também acabaram brigando, e o Caio Júlio César acabou se sobressaindo, e Marco Antônio, né, ele fugiu com Cleópatra para o deserto da África e
Aí Augusto, ele teve ascensão pela sua briga e pela sua posição, e ele venceu esses opositores e foi nomeado o grande e o principal general. Então, essa época é marcada que o regime da Roma passou de república para império. Então, começou uma nova era. E Augusto, ele tinha uma área territorial muito grande para administrar. Então, ele tinha vários parceiros também. Então, isso a gente aprende na escola, esse momento histórico, aonde que muitas questões da política, da economia, das administrações, elas vêm dos romanos, desta época, e principalmente de Augusto. E nesse momento que está acontecendo tudo isso em Roma, acontece esse tema que nós vamos abranger hoje, que eu acho que das últimas 2 vezes não me caiu essa ficha, mas hoje me caiu essa ficha dessa responsabilidade de falar de Jesus. E por que é uma responsabilidade? Porque Deus ainda nos falta muito. Até para quando, né, a Carol perguntou o que a gente entende por Deus. Um compilado de tudo e que não está errado seria Deus para nós, né? Mas Jesus, ele foi um homem de carne e osso, né? Não provado pela religião, mas pela história. E um homem ímpar, com coisas extraordinárias em suas ações, em suas palavras, em seu conhecimento, e que ele sim, Deus é um patamar ali um pouco para cima, mas Jesus ainda, tendo todas as histórias em relação a ele, sendo o homem que tem artigos, livros escritos sobre ele, o que tem mais no mundo, bem ou mal, mas ele é o homem mais falado do mundo, e tem uma razão, né? Então, Jesus é essa responsabilidade de falar sobre ele, porque nós temos um conhecimento histórico sobre ele, né? Sobre a vida dele, enfim, vários historiadores, nem todos eles religiosos escreveram sobre Jesus com palavras belíssimas, descrevendo o ponto de vista, sobre as pesquisas, enfim, então tem muitos que se falar. E, como, né, rapidamente, vamos fazer aqui rapidamente, a gente tem tempo, ficam tranquilo, tá, gente? Os slides são poucos. Mas, rapidamente, como foi feita a pergunta semana passada, o que é Deus para cada um? Então, eu gostaria de ouvir de cada um de vocês o que é Jesus para vocês? O que vocês entendem na vida de vocês, com a experiência de vocês, com o conhecimento de vocês, o que é Jesus? Eu vou pegar aqui, tá? Eu vou pegar aqui na sequência que eu tenho, tá? Então, eu vou começar aqui com a Bárbara. Bárbara, abre seu microfone, fala pra gente rapidinho o que é Jesus na sua vida? Nossa, logo eu. Você tá aqui na sou minha a sequência primeiro. caçulinha. Eu sou a novata. Eu sou... Assim como é difícil falar de Deus, de Jesus, a mesma coisa, né? Porque é como Deus se fez homem, né? Deu seu filho amado, passando as mesmas aflições que a gente, sentindo as mesmas agonias que a gente, as dores, e se colocando, né, a fazer todos os desejos e as vontades de Deus, sendo muito humilde,
ajudando a todos e mostrando, né, o quanto que a gente pode e deve amar o nosso próximo, cuidar daqueles que estão à nossa volta e os que estão distantes também, né? E então ele assim como Deus é um reflexo, Jesus também para mim é o alvo, né? É quem eu tenho que olhar e querer imitar, querer ser igual a ele. Jamais, eu acho que eu jamais vou conseguir, mas a gente tenta. A gente sempre tenta se espelhar, né, nas atitudes, nas ações dele, no modo de conduzir, de falar, de amar, de perdoar. Então, ele é aquela imagem que a gente olha e fala, poxa, eu quero ser igual a ele. Né? Então, para mim, ele é isso. E ele é o nosso ajudador, é para quem a gente corre para os braços de Jesus sempre. Obrigada, Obrigada. Bárbara. É isso aí. Então tá. Sandra. Você, Sandra. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Me desculpa, viu? Imagina, chegou na hora para falar o que é Jesus para você. Jesus é um porto seguro, é alguém para quem eu direciono minhas orações e peço cuidadosamente tudo que faz meu coração alegre, né? Eu levo muito Nossa Senhora comigo, para ser mais sincera, que eu peço a intervenção dela para ter o contato com ele, né? Mas eu estou aprendendo isso, a ter o contato direto, né? A gente tem essa permissão, né? Então, Jesus é o Filho de Deus, né? É algo assim muito forte, muito em quem eu confio, que me dá a sensação realmente de entrega na mão dele e tá tudo certo. Obrigada, Sandra. Nós vamos falar de Nossa Senhora hoje também. Ela é uma figura importante. Obrigada. Obrigada eu. Tavares, sua vez. Ótimo, minha amiga. Jesus é o evangelho dele. E vocês estavam falando da paciência, e eu me lembrei de um livro que é de cabeceira meu, Caminho Espírita, a Jornada do Bom Combate. E tem uma mensagem chamada Não Perca. E no final da mensagem, André Luiz, através da pena do Chico, traz assim: não perca a paciência, recorda a paciência inesgotável de Deus. Então eu poderia botar assim: não perca a paciência, recorda a paciência inesgotável também de Jesus de Nazaré. E do evangelho dele, uma das partes que eu mais gosto, e isso me define muito mestre para mim, está lá no capítulo 16 de João, o evangelista, o item último, 33, que diz assim: tenho dito isso para que no mundo tenhais paz, mas no mundo tereis aflições. Mas tens bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu vejo Jesus como o grande incentivador, o grande impulsionador das nossas possíveis evoluções. E Jesus tem 5 testamentos que ele faz. A primeira menina que falou, não gravei o nome, disse que a gente jamais vai ser. Não, vamos todos ser, queiramos ou não, em Jesus. Foi ele mesmo que falou. Porque ele tem 5 testamentos maravilhosos sobre a pessoa humana que somos cada um de nós. E lá no seu evangelho ele disse assim: olha, Verinha, você é a luz do mundo. Mas também disse para Luiz: Luiz, você é o sal da terra. Disse para Carol que Carol iria fazer o que ele faz e muito mais. E Suelen precisa apenas ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. E para todos nós ele terminou dizendo assim:
vós sois deuses. E aí, como nós estamos falando da época de Roma, o que eram os deuses naquela época de Roma? O próprio Públio diz que vai fazer uma oferta no primeiro capítulo aos deuses, né? Os deuses, eles tinham algo em comum que todos os deuses normalmente tinham. Eles eram imortais, eles não morriam. Então, o que é que Jesus estava querendo dizer? Nós somos espíritos imortais, infinitos, não eternos, mas infinitos. Então, eu vejo Jesus como o nosso grande incentivador, alguém que nos apoia sempre. Mesmo quando ele fala assim: tenho dito isso para que tenhais em mim paz, mas no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esse é Jesus. A gente encontra Jesus no Evangelho. Os livros que fala, viu, Verinha, e a outra menina, sobre ansiedade, eu vou dar uma dica de livro para todos nós. Começa em Mateus e termina em Apocalipse. Aí tira qualquer ansiedade da gente. Eu não conheço outro. Tem alguns bons, mas eu não conheço outro melhor do que esse. Era isso que nós queríamos falar. Obrigada, Tavares. Adorei a dica do livro. Cris, sua vez. Desculpe, é que eu tô fora do Rio. Às vezes não pega muito bem aqui. Bom, para mim, Jesus para mim é um espírito de luz, a quem eu recorro nos momentos de aflição, a quem eu agradeço tudo que eu recebo de bom na minha vida. E eu acho basicamente isso mesmo, que ele é um espírito de luz mesmo, a quem eu acredito piamente. Obrigada, Cris. Nada. Kátia? Bom, eu já estou chorando só de ouvir vocês falarem. Então, é muito difícil para mim falar de Jesus. Eu vou tentar ser breve. Jesus é o meu amigão. Ele é o meu amigão. Ele é a minha esperança e modelo. Eu vou deixar por aqui, tá? Obrigado, Cris. Falar de Jesus sempre emociona, por isso que eu falei da responsabilidade. Te entendo. Obrigada. Carol? Jesus é amor para mim em primeiro lugar, é bondade, é exemplo, é aquele irmão mais velho que quando você precisa de um conselho, você pede, quando você precisa de um colo, você também corre, quando você quer proteção, você também busca, quando você quer um ombro amigo, você também tem. E quando você quer agradecer pelas bênçãos, pelas coisas boas, é com ele também. Então, assim, muito presente para mim na minha vida. O evangelho, as lições, modelo de vida, tudo é para se espelhar mesmo, como já foi falado. Então, para mim, sim, se resume nisso. Obrigada, Carol. O próximo aqui é Patrícia. Acho que muita gente já falou, né? Jesus é o modelo, né? É um modelo a ser seguido. E pensando assim, né? Por que ele veio à Terra e
a sua vida na Terra, que nós lemos no Evangelho e também através dos historiadores. Ele é aquele é o modelo a ser seguido e é o exemplo de tudo, exemplo de vida, de amor, de perdão e de tudo, né? De tudo de bom, digamos assim, que nós temos que seguir aqui na Terra. E de evolução, porque a vida de Jesus não foi uma vida fácil, se a gente pensar assim, como ele viveu na Terra, né? Ele não veio como ele veio como filho de Deus, mas ele não veio assim, ele não nasceu na sociedade rica, ele nasceu para ensinar mesmo. Ele veio numa manjedoura de uma família pobre e teve uma morte muito difícil, muito dolorida, muito dura, né? E se a gente pensar, se ele é o exemplo de tudo, então, quando a gente pensa naquela dorzinha que a gente tem, que a gente às vezes perde a esperança, perde a fé, ele tá lá para lembrar a gente, né? Que ele passou por aqui e deixou seu exemplo. Então, isso é Jesus. Obrigada, Patrícia. Verinha, Luiz? Vocês estão no mudo. A partir do momento em que eu conheci Jesus, ele passou a ser para mim o mestre, né? Aquele realmente mestre que me ensinou e continua me ensinando a melhor maneira de eu ser feliz neste mundo. E a segunda coisa que eu tenho Jesus dentro de mim é que ele é o meu irmão maior. E na verdadeira acepção da palavra, como irmão, né? Ele é o porto seguro. E então, para mim, essas duas coisas, sabe? O mestre e o irmão como porto seguro. Hoje mesmo eu estava falando dos meus irmãos tão queridos, saudades deles, né? Estava falando para o Bicho Góes. Eu senti saudade deles, né? E tem momentos em que eu sinto muita saudade de Jesus também, sabe? Na vida. Como aquele porto seguro que abraça e acalenta, sabe? E realmente é difícil falar sobre esse espírito que nós temos o privilégio de, eu não diria de conhecer, né? Mas esse privilégio de tê-lo em nossas vidas, né? De tê-lo à frente para que a gente possa segui-lo como o verdadeiro guia que ele é mesmo. Eu acho que vocês já falaram tanto de Jesus que é tudo isso aí mesmo. Uma vez eu ouvi de um palestrante, não é palestrante, é um professor. Sabe esses professores que tem aí que tá bem, a gente vê, inclusive lives dele aí, tá o Cortella, o Karnal, e tem um outro que me fugiu o nome agora. Esse outro, ele falou uma vez de Jesus, mas ele falou do amor de Jesus. Ele é professor de ética. E eu acho que... É da Unicamp, né? Não, da USP, né? Então, ele falou assim do amor que Jesus sentia por nós. Mas ele falava de tal maneira, aquilo era tão forte que ele falava, assim, tão bonito, mas eu acho que ninguém falou. E ele falava assim, ninguém nos amou como Jesus nos amou. Ninguém amou como Jesus nos amou. Mas ele repetiu várias vezes, aquilo foi... E aí eu fico pensando, desde que eu descobri Jesus, nossa, porque eu não era assim, era um personagem religioso, a gente vem da religião católica, tudo, então não era.
mas o Espiritismo ensinou a ver Jesus de uma forma diferente. E eu se fosse resumir numa palavra, seria amor. Mas é até meio assim, porque... Mas eu tenho uns outros atributos aí, outros adjetivos que acho que daria para colocar mais assim para consolidar, né? Como é que eu vejo Jesus. Eu lembro que um amigo, agora está desencarnado, por sinal ele anda até escrevendo cartas aí para a gente, né? O Amilcar, uma vez ele falou assim: cada vez que eu conheço mais o homem Jesus, mais eu admiro o Espírito Jesus, né? E eu não entendia direito por que ele falava isso aí, mas hoje, com o tempo, eu pude entender um pouquinho mais, sabe? Aquilo que o Tavares falou agora, eu venci o mundo, né? Porque realmente, olha, até para Jesus não é fácil, sabe? Esse mundo aqui é... E ele veio para cá só por amor mesmo, para vir aqui, descer do mais alto, para vir aqui para nos ensinar, para dar um empurrão de verdade. Ele mandou muita gente antes, depois veio, depois dele, outras pessoas, outros, a doutrina espírita mesmo, e não teve, assim, não alavancou tanto quanto ele. O pior que a gente ainda esteja, é ainda isso aí. E ele falar também, e ele quando, da humildade dele, e quando ele fala de amigo, né? A Kátia falou amigão, né? Jesus tratava amigo assim como é o maior título que a gente pode conceder para alguém, é o título de amigo, né? Então tem um monte de coisa que, nossa, e cada dia a gente aprende mais. Mas se for realmente por um rótulo, né? A gente acha que amor é o que mais define, né? Porque ele é realmente, olha, outro dia o Décio falou, né, numa palestra que ele não veio dar vida por nós. Como é que ele não morreu por nós? Ele nasceu por nós. É uma coisa, é uma visão assim um pouco diferente, mas que dá muito mais peso, mais valor pelo que ele veio fazer aqui. Então, Jesus é amor, mas não tem, é a única coisa que... E uma coisa mais, só para fechar, o bom humor dele. Então eu li alguns livros que contava a história dele, que não está nos evangelhos, falava do bom humor dele. Eu adoro gente com bom humor. Então, eu adoro Jesus, né? Porque tem tudo, todos os atributos aí, inclusive bom humor. É isso aí, obrigada. Agora aqui, Tiago, que vocês acham que não estão aqui, mas está. Vem aqui pro lado. E aí, gente? Tô aqui, do ladinho. Olha, eu vou dar uma opinião muito, muito, muito pessoal do que eu acho que é Jesus para mim, sabe? E além de ser pessoal, é muito honesta. Eu vejo... Um dia eu acho que eu espero ver Jesus de uma forma mais amorosa, como a maioria das pessoas fala, a maioria das pessoas falaram aqui. Como um pai, sabe? Como esse amor todo. Eu acho que eu vejo mais o meu mentor espiritual, que eu não conheço, não ouço, não tenho a mínima ideia, entendeu? Só sei que eu tenho, mas eu vejo ele com mais amor do que Jesus. E eu vou explicar para vocês por quê. Eu vejo Jesus como um lembrete, que a partir do momento que a gente chama ele de modelo e guia, como a maioria da gente aqui chama, tem muito peso nessa frase, se você parar para pensar. Porque, para mim, modelo é o que copia, você vê a ação dessa pessoa e você tenta copiar essa ação, e guia é o que instrui. E quando eu digo ele é um lembrete, eu acho que um dia ele vai deixar de ser lembrete quando virar natural, quando a gente já copiar 100% do que ele faz e pelas instruções dele, agir 100% conforme as instruções dele. Então, para mim, ele é um lembrete. Ele é um lembrete, tenho certeza que vai perdurar aí pela não vou falar nossa, vou falar minha evolução moral por muitas e muitas encarnações, mas é um lembrete quase que eterno, assim, sabe? De modelo e guia, de quem eu tento copiar e de quem eu tento entender as instruções. É isso aí. Bom, Jesus é tudo isso, né? E mais um pouco. Olha, chega a minha vez, né? É aquela coisa, a gente se depara numa situação que
Vou contar uma história rapidamente, que é assim, vou dizer como é que Jesus foi introduzido na minha vida. Venho de uma família religiosa, uma família espírita desde os meus avós, parte do meu pai. Então, Jesus, Deus, né, sempre foram assuntos na minha casa. Mesmo meu pai indo para o centro espírita, ele ainda achava muito complicado passar essas informações da filosofia, ele não sabia. E aí eu acabei, né? Eu ia para missa, fiz catequese, também tive a visão de Jesus ali dentro, né? Só que tinha um filme e que eu ando procurando esse filme loucamente, porque eu achei que o YouTube ia me salvar e o Google, mas não me salvaram. É um filme antigo. E, na minha opinião, é o filme mais bonito de Jesus. Eu lembro criança assistindo este filme e chorando. Porque eu lembro a minha mente de criança, quando mostrava, né? Porque mostrava a história de Jesus quando ele nasceu, ele criança, ele crescendo, os ensinamentos compilados, acho que em 2 horas e meia de filme. E o Calvário, e eu lembro no Calvário eu sempre ficava muito revoltada, né? E muito triste, achava um absurdo, naquela minha visão de criança, o que estavam fazendo, né, com ele. E esse filme ele começa com o senhor contando a história para uma criança. E ele conta, eu vou contar uma história para você, a história de Jesus. E aí começa, né, o filme. E eu nunca mais achei esse filme. Bom, a palavra Jesus para filme tem mais de 100. Então, se um dia vocês acharem, gente, um filme com Jesus, que começa começa um senhor contando a história, vocês me avisem, me mandem. Bom, enfim. Então, essa visão que eu tinha de Jesus na minha infância era do cara mais legal de todos. O cara que a gente queria ser amigo, o cara que a gente queria estar perto, o cara que ia defender a gente, o cara que ia ver as pessoas julgando a gente, ia falar, não é bem assim. O cara, se a gente fizesse uma coisa errada, a gente podia correr para ele e falar, e aí, me salva, o que eu vou fazer agora? Eu lembro muito dessa minha visão infantil de Jesus. Que Jesus era o cara que ia me proteger, Jesus era o cara que estava ali, fica tranquilo que eu tô com você. E hoje, amadurecendo essa ideia de Jesus, é a mesma coisa para mim. Continua sendo a mesma coisa para mim, mas com uma visão hoje que o Espiritismo me traz, né? E da maturidade também, que é muito além. Então, ele é o cara de tudo isso. É o cara que, nós temos a visão dos nossos pais, que nos ensinam, que nos protegem, que nos amam e que fica tranquilo, a gente está aqui com você, e que puxa a nossa orelha, e que também dá todo o amor, mas sempre vai estar ali independente. Jesus é esse cara que vai sempre estar ali independente, compreendendo e ajudando. Então, eu sempre transporto essa minha visão quando eu era criança para hoje de uma forma mais madura. Então, esse seria Jesus para mim. E entrando neste assunto, né, de Jesus, começando os slides, vou abrir aqui, talvez vocês enxerguem melhor se eu fazer assim. Então, Moisés, como a gente aprendeu no começo, né, quem leu o Evangelho segundo o Espiritismo, que conta as 3 revelações, Moisés, Jesus e o Espiritismo, a doutrina. Então, Moisés é a primeira grande revelação dentro desse fator histórico e fator de aprendizado, porque toda ideia nova, tudo aquilo que é colocado como novo, tudo aquilo que uma sociedade vai, ao longo do tempo, aceitar, ela não é introduzida diretamente. Ela vem sendo trabalhada. Então, a vinda de Jesus também foi trabalhada por ele e por todos, né, que estavam ajudando nessa questão de construção moral dentro do planeta Terra. Então, como introduzir novas ideias, novos conceitos, novas visões de sociedade, de humanidade, de ações, elas foram introduzidas ao longo dos séculos. Como uns precursores de Jesus, de ideias novas, né, que também foi condenado, Sócrates, Platão, todos eles introduziram ideias novas, não só da filosofia e da ciência, mas da humanidade, ideias humanas, né? Pontos de vista humanos de amar o próximo, compreender o próximo,
não julgar, ser mais caridoso, mais indulgente, todas essas questões. E Moisés, não tá passando, vou fazer aqui. E Moisés, né, como todos vocês já conhecem, foi o precursor dos 10 mandamentos, que foi uma mensagem mediúnica que ele recebeu das questões das leis morais e as leis que ele fez naquele momento, que para aquele momento que aquela sociedade vivia, né, que os hebreus viviam, era necessário leis severas, leis que mostrassem o que podiam e o que não podiam fazer. E é engraçado que ele coloca que um dos mandamentos é não matarás, né? E a gente pensa, mas é uma coisa tão lógica, né? Óbvio, não vamos matar uma pessoa, isso é errado. E olha que engraçado, ainda continuamos fazendo as mesmas coisas. Talvez em estágios diferentes, mas ainda continuamos, né, perseguindo os mesmos erros. E sim, sabendo que nós estamos nesta constante evolução, graças a Deus. Então, Moisés, os 10 mandamentos, são até hoje os fundamentos da mais alta filosofia moral de toda a humanidade. O decálogo que Moisés recebeu no Sinai foi a primeira mensagem mediúnica diretamente transmitida, sem intermediários, aos homens terrenos, pelos espíritos angélicos, em nome e por ordem do Cristo. Ele foi a Sagrada Carta de Justiça. Então, olha aí, Cristo já estava preparando, né, essas ideias novas que surgiriam lá na frente. E Moisés foi a primeira revelação. E aí, essa passagem está no livro Universo e Vida. E aí, chega o século da Boa Nova. Lembra que eu comentei ali no comecinho, né, só para fazer um paralelo com o livro Há 2000 anos, que essa época era a época de Augusto, né? E que a Roma, aquele lugar, né, aquela região do globo passava de república para império, onde Augusto, né, foi fez um grande papel na história. Só que neste momento histórico há algo que ia transcender e transcende histórias em todos os seus âmbitos e contexto. E aí chega o século da Boa Nova. A esfera do Cristo se aproxima da Terra numa vibração profunda de amor e de beleza. Ia chegar à Terra o sublime emissário. A humanidade vivia então o século da Boa Nova, do Evangelho. Isso está no livro de Humberto de Campos, Boa Nova. Achei tão bonitas essas palavras que a vibração profunda de amor e beleza na sua mais alta e sublime experiência, vivência, que alguém pode aprender aqui, seria a vinda de Jesus. E aí aquele homem simples, porém de uma sabedoria tremenda, de uma moral que se provava em suas ações, chega e começa a ensinar coisas que vamos levar pela eternidade. E nessa sequência, também dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, depois de Moisés, Cristo é a segunda grande revelação. E Jesus, como ele mesmo disse, que ele não veio destruir a lei. Que eram as leis? As leis que já regiam aquele povo naquela época, as leis de Moisés, né, que os judeus seguiam. Ele veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-lo ao grau de adiantamento dos homens. E é interessante a gente olhar aqui, adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Como passar mensagens tão complexas, mas tão simples, tão ricas, mas tão naturais,
de se viver para um povo semi-selvagem, para um povo ainda de uma tremenda ignorância nas questões sociais, nas questões ideológicas, morais, com certeza. Só que Jesus tinha, né? Tinha não, tem esse preparo, e ele veio com toda a doçura, com todo o amor, mesmo que por alegorias e parábolas, passar aquilo de mais importante, que os ensinamentos de amor. E tem uma amiga minha, bom, todos nós somos evangélicos, né? Eu costumo dizer isso, mas nós colocamos, né, os protestantes ou os evangélicos, e ela é de uma religião evangélica, e ela sempre me lembra de uma frase, que o evangelho, ele tem que ser pregado, se possível, por palavras. E eu acho de uma profundidade tão grande isso, porque o que são as palavras? Se elas não são seguidas das ações. E nós damos, normalmente, credibilidade para aquelas pessoas que fazem o que falam. E Jesus é este homem. Todo ponto, toda vírgula, todo verbo, toda palavra que ele empregou enquanto encarnado, ele viveu elas e as ensinou. E foi assim que no adiantamento, que ainda estamos, né, em um grau ainda não elevado, mas estamos no progresso, que custamos tanto ainda, eu não estou falando de vivê-las, eu estou falando de entendê-las, as mensagens do Cristo. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele veio não como um simples demagogo, filósofo, ele veio para nos aproximar, para nos reconhecermos como irmãos. E como toda ideia nova existe rejeição, como até hoje existe, não foi diferente com Cristo. Não foi diferente naquela época. No entanto, que todos nós sabemos, né, como termina a sua missão carnal aqui na Terra. A missão carnal de Cristo. E tudo aquilo, ao longo dos séculos, nós podemos ver, né, todos aqueles que quiseram implantar algo diferente numa sociedade ainda endurecida sofreram as consequências. Mas reparem que todas essas pessoas, elas têm uma coisa em comum. Elas não se amedrontaram diante das dificuldades. E eu não estou falando aqui de dificuldades que nós encontramos no dia a dia quando alguém discorda da gente. Eu estou falando de uma sociedade inteira discordando ou indo contra. E os que concordavam tinham medo, porque eram reprimidos. E Cristo é o exemplo mais sublime de que se você realmente acredita em alguma coisa, você vai até o fim. Você não tem medo. Acredita naquilo que você fala, acredita nas suas ações. Você tem aquela palavra, que existem tantos significados, dependendo de com quem a gente conversa, mas aquela pequena palavra, fé. E eu ouço muitas pessoas falando, né? Tirando pelo meu exemplo. Vou deixar bem claro, dar o meu exemplo aqui. Eu tenho muita fé, né? Eu tenho muita fé. E basta uma
coisa sair fora daquilo que planejamos, aí o mundo acaba. Aí aquela fé que a gente falava por palavras não é o que a gente vive. E eu tô falando por mim mesma. Quantas vezes as situações nos colocam à prova daquilo que aprendemos. E aí, aprendeu mesmo? O teste chegou. E Jesus é o exemplo maior do que se passou com ele sobre o escárnio, as indiferenças, os julgamentos, as perseguições. E claro que nós estamos falando de um espírito elevado, mas um modelo. E compreender toda a calma dele, toda a resignação, a paciência, o controle da situação, para nós é muito difícil ainda, porque não precisa chegar nem perto do calvário do Cristo para que a gente já se desespere com as situações. Então, essa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que Cristo ele veio para nos aproximar e aí depois compreender os seus ensinamentos. No livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, tem um fato muito interessante e eu acho muito bonito também, e que pelo menos nos dá mais certeza ainda, se é que precisamos disso, que realmente nós estamos sendo regidos e governados por um espírito tão puro, tirando Deus, obviamente. E aí fala da comunidade de espíritos puros. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretórias da vida de todas as coletividades planetárias. Todas as coletividades planetárias, não somente a nossa. E essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros, apenas já se reuniu por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Olha que interessante. Não que nós já não sabíamos que existem seres angélicos que regem por nós. Mas esses seres são escolhidos por Deus. E como o nosso planeta, onde sabemos que Jesus é o governador, existem tanto outros orbes que existem os seus Jesus também, né? Que estão sendo assistidos, administrados em seu progresso, tanto físico quanto moral. E Jesus trabalha com uma falange grande, muito grande, que sempre está aqui de olho nos trâmites terrenos, no nosso progresso, nas nossas decisões, nos nossos andares, né, de andar. E aí fala sobre essa curiosidade que essa falange se reuniu por 2 vezes no curso dos milênios, né, até onde que é conhecido. A primeira, dizem os espíritos, que foi reunido quando o sistema solar estava sendo feito. Quando estavam se construindo sistemas solares, se assim podemos dizer. E claramente o planeta Terra, né? Na administração de como seria esse sistema. E a segunda foi um pouco antes, quando eles se reuniram novamente, a segunda foi um pouco antes da vinda do Cristo. Né? Vamos colocar assim, os preparativos para a vinda do Cristo. Então, é de uma beleza tão profunda isso. E é nessas coisas que, pelo menos eu, às vezes me apego, quando a gente pensa que está tudo assim jogado, as traças, que ninguém está ligando, que ninguém está olhando, quando nós vemos tantas coisas acontecerem neste planeta, coisas que eu digo ruins, né, aos nossos olhos ainda. Aí lemos essas passagens e sabemos que não, tudo está sendo administrado. Tudo está dentro do plano.
Nada está saindo fora do plano. Porque existe algo bem maior, espíritos tão maravilhosos, administrados por Jesus, e Jesus ele mesmo, né? Que vem nos dando este apoio, este acompanhamento, este suporte. Então sabemos definitivamente que nada está passando desapercebido. E aí, aqui eu gostaria de passar um vídeo para vocês. Depois aí vocês me falam se vocês estão conseguindo ver este vídeo, tá? Se estiver ruim, assim, travando, depois eu passo o link para vocês. Sobre o tipo mais perfeito. E este vídeo, vou colocar aqui para vocês. É o Divaldo respondendo qual é a visão espírita sobre Jesus. Eu gostaria que vocês ouvissem. E aí a gente vai comentar um pouquinho sobre este vídeo, ok? Se tiver alguma interferência, vocês me avisam, tá bom? Vou colocar aqui. Qual a visão espírita sobre Jesus? Allan Kardec, o egregio codificador da doutrina espírita, reflexionando a respeito desse homem incomparável, conforme lemos em O Livro dos Espíritos, a questão 625, interrogou as entidades venerandas: qual o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir-nos de modelo e guia? E os benfeitores da humanidade redarguíram: Jesus. É possivelmente a maior síntese na história da filosofia, um dissílabo, porque Jesus representa toda a síntese da evolução de que podemos ter notícia no planeta terrestre. É a nossa ponte de vinculação a Deus. Os espíritas, portanto, somos eminentemente cristãos. E o objetivo da doutrina espírita é restaurar o Evangelho do Mestre, conforme ele o viveu e nos ensinou através dos seus exemplos. A figura máxima deste homem que dividiu a história é a referência para facilitar-nos o entendimento a respeito de Deus. Sendo Deus a causa cáusica do universo, como se referia Spinoza, o grande filósofo holandês, e que os espíritos definiram como a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas, é de impossível reflexão e entendimento. Mas se nós examinarmos Jesus como intermediário, como excelente Filho de Deus, como meio, como caminho, para essa verdade e essa vida, torna-se-nos muito mais fácil entender a paternidade divina. Então, Jesus, para nós, é a estrela de primeira grandeza nos céus da nossa galáxia. Bonito, né? Isso é uma definição bem completa, vamos assim dizer. E uma coisa que me chamou bastante atenção, que o Divaldo fala, né, e que eu também concordo, uma outra definição de tantas, que Jesus é essa ponte entre nós e Deus, para melhor entender a divindade, conforme, né, aos nossos avanços morais. E essa estrela linda, que brilha, e sempre vai brilhar como o tipo mais perfeito a se seguir. E aí, Divaldo, né, ele, no comecinho do vídeo, ele relata, né, que é a primeira pergunta, que é uma das perguntas que Kardec faz aos espíritos. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. É claro que existem tantos outros homens que passaram por este planeta com trajetórias belíssimas, lindas, mas todos eles
né, foram preparados, administrados, as suas vindas, eu digo, por Jesus. Todos esses que vieram, independente das religiões ou independente de onde eles nasceram no globo, da cultura, todos esses que vieram com a mensagem do amor, independente de religião, e se tiveram religião. Todos esses que vieram com a mensagem do amor e que fizeram diferença, que enfrentaram as batalhas diárias, que venceram o mundo. Todos eles foram apoiados, regidos pelo Cristo, antes e depois da sua vinda. Por isso que os espíritos dizem a Kardec que o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu foi Jesus. E a missão de Jesus, no livro Consolador, Emmanuel diz: enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria. É muito bonito, né, essas frases. E a direção do planeta Terra. Essa eu acho que é uma das mais bonitas. Jesus, cuja perfeição se perde na noite imperscrutável das eras, personificando a sabedoria e o amor, tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena, enviando seus iluminados mensageiros em todos os tempos, vem lhe fornecendo a ideia da sua divina origem, o tesouro das concepções de Deus e da imortalidade do Espírito, revelando-lhe em cada época aquilo que a sua compreensão pode abranger. Então, se tem aqui claramente que sim, né, existem outros tantos modelos lindos que Jesus nos envia ao longo dos séculos, conforme a nossa compreensão para abranger aqueles aprendizados. E virão muito mais. Virão muitos outros espíritos missionários para ajudar no progresso. Mas, como até o nosso amigo, né, disse aqui, o Tavares, não tem necessidade de ser um espírito missionário para fazer uma missão valer a pena, né? Porque todos nós temos uma missão, de alguma forma. Quando falamos de espíritos missionários, como Cristo foi uma, é aqueles espíritos que vêm para abranger um todo muito maior, a coletividade. Mas nós podemos fazer a diferença no meio que vivemos. Por isso que a mensagem do Cristo veio para todos. Porque todos nós podemos, de alguma forma, ajudar e nos melhorar diariamente, de pouquinho em pouquinho. E esse pouquinho, junto com outros pouquinhos, e somando com todos, faz uma diferença enorme. Então, nós temos os exemplos dos missionários que nos comove tanto, que nos faz refletir tanto, mas podemos fazer, porque é o que eu queria dizer, o que o Tavares diz, que é o de que ele mencionou, o que Jesus disse: vós sois deuses. Podereis fazer o que eu faço e muito mais. Porque aqui nós estamos falando, o que ele está falando aí é sobre a escada evolutiva do progresso. Um dia chegaremos lá. Depende de nós, né? Se vai demorar, se vai ser mais rápido, mas que nós estamos numa constante evolução, nós estamos, e um dia chegaremos lá. Deixe brilhar a vossa estrela, porque nós temos essa luz dentro de nós. Só que ainda as nossas más tendências obscurecem essas ações que podem ser e que devem ser para a nossa melhora. E aí, como eu até disse, né, eu acho que foi a Bárbara que comentou, da nossa Mãe Santíssima. Que, claro, ela não podia ficar de fora dentro da história do Cristo, porque ela que deu a luz. Sem ela, né, sem uma figura aí feminina, seria difícil.
Então, Cristo veio, né? Por ela, que também, aqui vai falar, que é uma estrela divina do universo das grandes almas. Também ela teve de peregrinar do paraíso excelso de sua felicidade para o nosso vale de lágrimas, a fim de ajudar e servir a humanidade, paupérrima de espiritualidade, da qual se fez, para sempre, a grande mãe, a grande advogada e a grande protetora. Está no livro Universo e Vida, essa parte. Aquela figura, né? E o que ela representa. Oh, como ela representa tantas coisas. E até a Bárbara falou, eu me pego bastante ainda, né? A Virgem Maria, porque é o intermédio. E tudo bem. As mensagens são levadas da mesma forma. E aí, conhecendo um pouquinho, né? Quem tiver mais curiosidade, a história de Maria, dentro dessa questão né, não só como, né, a mãe de Jesus, mas a história dela, e depois é de puro devotamento e caridade, né? Como diz aqui, que ela é um espírito superior de luz, um espírito perfeito, e que veio também, como Jesus, ter uma missão tão importante, dar a luz ao Cristo. E aí tem alguns ensinamentos de Jesus, que eu vou passar aqui rapidamente, só para a gente conversar um pouquinho mais. Das bem-aventuranças, que são algumas palavras deles, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aquela bem conhecida, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E ao lermos as páginas lustrais dos evangelhos, é emocionante constatarmos o amor supremo e constante que Jesus revela pelo Pai. Aquela ligação, né, que o Divaldo falou no vídeo, entre nós e Deus. Eu e o Pai somos um. Estou nele e ele em mim. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. O Pai ama o Filho e tudo confiou às suas mãos. Tudo que é dele é meu. E essa parte aqui, claro que não vamos pegar ao pé da letra, mas entendê-la, que quando ele fala que eu e o Pai somos um, eu estou nele, ele está em mim, porque Deus está em tudo. E está em nós também. Deus está em tudo que podemos imaginar e tudo aquilo que não podemos imaginar. E não seria diferente, que como Jesus é o Filho de Deus, nós também somos, então Deus está em nós também. E, para terminarmos, o divino legado, o Evangelho. Eu sei que está um pouquinho difícil, mas eu não consegui deixar uma letra melhor aqui da cor. Mas essa frase está no Consolador, também no livro de Emmanuel. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus. Não mais para exposição teórica, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo. Desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Então, o Evangelho ele não tem que ser mais procurado para as exposições teóricas, lembra? Para as palavras, mas sim para as ações, para o nosso melhoramento, no âmbito das ações. O divino legado de Jesus, que a humanidade terrena ainda não quis aceitar e não pode receber, é o de um mundo feliz, de paz e de amor, sem injustiças, sem opróbrios, sem miséria, sem orfandade, sem crimes e sem ódios, sem fratricídios e sem guerras, onde todos solidários e progressistas criarão a beleza,
desenvolverão a ciência e as artes, a filosofia e a técnica, com o trabalho digno e repouso honesto, na nobreza, no lar e na administração operosa, esclarecida. A gente lê isso e pensa, é um sonho. Mas aqui está bem claro, a humanidade terrena ainda não quis aceitar e não pode conceber essas ideias ainda, no seu todo. Sonhamos muitas vezes com este mundo perfeito, mas ele é tão possível. Porém, um dia chegaremos lá. Um dia chegaremos lá. E esse está no Universo e Vida, de Áureo. E é isso, meus amigos. Corri aqui um pouquinho para... Deixa eu parar de share essa tela. É tanta mensagem, é tanta beleza. Eu costumo dizer que poucas coisas me emocionam. Mentira, eu me emociono com umas coisas bem bobas, na verdade. Tem umas coisas que eu não emociono, mas umas coisas bem bobas. Mas são poucas coisas. E Jesus é uma coisa que eu tenho certeza que toca o coração de todos, de alguma forma. Mas é de uma profundidade tão grande, de uma beleza tão fora da nossa compreensão. E que eu falei lá no começo, é uma responsabilidade porque eu não tenho adjetivos, eu não tenho conhecimento, eu não tenho o mínimo gabarito para ensinar nada a ninguém sobre Jesus. Então, por isso que a gente pega, né? As frases, os ensinamentos de quem está um pouquinho ali na frente, e aí que juntos tentamos compreender. Porque, pelo menos para mim, ainda me falta muito essa compreensão, mas me conforta muito que nós estamos no caminho do progresso. Quem quer comentar, falar, podem abrir o microfone. Você falou aí uma coisa que eu acho muito importante. Mais do que as palavras são as ações, né? Então, mais do que a gente, enfim, todos, né? Falar, que infelizmente a gente ainda vê isso em muitas religiões, muito do falar de Jesus, mas não vive aquilo que fala, né? E eu acho que as ações dizem muito mais do que a pessoa quer transmitir do que a própria palavra, né? Aqui a gente está virtualmente, a palavra que é o principal, mas no dia a dia são as nossas atitudes, as nossas ações que dizem a quem que a gente está seguindo, né? A quem que a gente está tendo como modelo. É isso. Exatamente. Essa frase ficou muito na minha cabeça quando essa minha amiga sempre repete isso. Pregar o evangelho, se possível, por palavras. Porque dá para falar bastante coisa bonita, que a gente lê muita coisa bonita. Mas viver o evangelho na sua plenitude, meus amigos, essa que é a questão. E aí, assim, né, que pelas nossas ações que a gente também podemos chamar mais atenção e mais pessoas também, né? Porque gentileza gera gentileza, não é verdade? Quando a pessoa vê uma coisa e fala, olha que bonito, porque talvez seja assim. Então, são essas pequenas coisas diárias, mas é isso aí, Bárbara. Falar aqui porque a gente está, né, virtualmente, mas e no dia a dia? Aí que o bicho pega. Mais alguém? Essa aula de hoje me fez lembrar um espírito amigo que nos disse que nós já destruímos muitas igrejas. Então, nós demos as costas para Cristo muitas e muitas vezes. E se hoje nós não conseguirmos segui-lo ainda, porque eu acho que nós estamos aprendendo, né, como tendo ele somente como nosso mestre, o fato de nós nos emocionarmos
de sensibilizarmos com as lições que ele nos traz, que ele nos deixou, que ele nos trouxe, né? Eu acho que isso nos dá um certo conforto de que nós já estamos começando a seguir o caminho dele, né? Hoje ele nos atrai. Antes nós destruímos, né, as igrejas dele. Então, eu acho que esse fato de nós podermos hoje estarmos bem cientes do que queremos e da onde nós podemos chegar, isso já nos faz um bem tão grande. Imaginem vocês quando nós estivermos caminhando, agindo como ele nos pede, né? Então isso vai nos trazer o bem que nós sentimos, a alegria, o prazer, a felicidade que nós sentimos vai ser muito maior. Muito maior. E o Chico dizia uma vez, né? Faça a caridade nem se for por ostentação, né? Porque depois você se acostuma porque ela faz tão bem que você segue. Então vamos seguir o Cristo nem se for por vontade de ser feliz, sabe? E depois a felicidade ela se integra a nós de tal forma que nós vamos já não mais sermos só felizes, nós vamos vivenciar a felicidade e transmitir a felicidade para o outro. Eu acho que isso é o mais importante nesse momento para nós. Porque nós somos pequeninos ainda, nós somos, né? É fato, não dá para a gente fugir disso, mas hoje nós encontramos o Cristo, né? E isso é tão grandioso para nós, gente, é tão grandioso, nós encontramos o Cristo, né? E ele se deixou, ele se abriu para nós de tal forma que é uma luz que resplandece diariamente aos nossos olhos. É uma luz que jamais vai se apagar, porque nós queremos essa luz, porque ela nos faz muito bem. Muito, muito bem. Então, vamos seguindo assim, querendo essa luz, até que um dia nós possamos ser luz. Eu acho que é isso isso que eu tirei de toda a aula de hoje. Minha gratidão novamente por vocês fazerem eu refletir um pouquinho mais sobre Jesus na minha vida. Muito obrigada mesmo. No meio de tanta coisa bonita, viu, Suelen? Você falou assim que é muito difícil falar sobre Jesus e tal. Realmente é. Mas tem tanta coisa bonita que se a gente pensar algumas coisas já vai ter já vai ter muito motivo para falar coisas elevadas sobre Jesus, né? E quando você falou na legião, uma grande legião de espíritos, né? Que estão assim subordinados a Jesus, uma grande legião. Eu me coloquei num lugar, viu? Nem que seja lá no finzão, lá no fim da fila, o último. Mas eu falei, agora que eu já conheço, eu estou junto, vou trabalhar, vou... Então, eu não... realmente, sabe, a gente, uma linguagem de criança, né? Quando a gente pegava... Porque tinha trem lá na minha infância, né? Então, a gente... e quando ele pegava uma subida, e esse trem ficava muito leve, muito devagar. Então, a gente subia tudo no trem, pegar a rabeira do trem, que era o último, né? A rabeira do trem. Porque senão vinha lá o guarda-freios lá e expulsava a gente. Mas é assim que eu me sinto. Estou na legião, estou na rabeira, mas estou, né? Porque, poxa, que privilégio a gente conhecer Jesus, né? Nossa, hoje, como a Verinha falou antes, a gente destruía, agora estamos reconstruindo. Não estamos fazendo nada além da obrigação, né? De armar aqui, ou em qualquer lugar que não tenha, né? Novos templos, né? Mas só que um outro tipo de templo. Destruímos muito templo por aí, vixe, né? Pode ter certeza. Eu diria, neste momento,
que até para os espíritos superiores, aqueles que já estão lá pertinho de Jesus, até para eles é muito difícil eles falarem sobre Jesus, porque se nós estamos assim, nesse estado, quando, né, emocionados, em êxtase, eu diria, quando nós ainda tão pequeninos, temos o início do caminho com Jesus, é tão difícil também para os espíritos superiores que estão perto dele, porque eles veem Jesus numa amplitude muito, muito, muito maior. E acho que quanto mais você vai chegando perto de Jesus, mais é difícil decifrá-lo. Eu acho que sentir Jesus é algo, o que realmente ele é tão sublime que para nós ainda é muito difícil de classificar, de pegar, né? É algo ainda que não é concreto, né, gente, para nós. Então fica muito difícil. Ele é uma luz que emana de Deus, como todos nós, mas ele é a luz mais pura, né? E nós não temos ideia do que seja isso, né? É emocionante ver o que a própria mãe de Jesus, em alguns momentos que a gente lê um pouco sobre ela, é como se nós sentíssemos o que ela sente, né? Aquela passa de adoração, sabe? É uma coisa assim de sublimação, né? É uma coisa de... Olha, é muito difícil descrever o que a própria mãe dele sente por ele, né? É ela que teve ele no ventre, né? Imagina nós, gente, o que nós podemos, né? Eu acho que isso tudo que nós falamos de Jesus é muito pouco perto do que ele é. Nós só vamos poder entender Jesus na sublimidade dele quando nós crescermos. E isso vai muito longe ainda, infelizmente, mas nós temos que agradecer a ele, porque o que nós já sentimos hoje é tão belo, é tão gostoso de sentir, que é aquilo que eu vou repetir, eu não quero mais perder. Eu não quero sentir outra coisa mais na minha vida. Que eu consiga mantê-lo comigo, né? Mantê-lo conosco, né, gente? A nossa volta, eu particularmente na minha vida. Boa noite, Suelen Tavares. Primeiro, parabenizar pela boa explanação e pela utilização de livros tão profundos e que a gente gosta tanto. E terminar com Mamãe. E terminou com Mamãe, aí que eu fiquei mais apaixonado ainda, né? Porque Maria de Nazaré é aquele ser que a gente procura toda hora, tá? Acho que até mais do que o próprio Jesus. Porque mamãe é mamãe, colo de mamãe é outra coisa. E o livro Maria de Nazaré, de João Nunes Maia, João Nunes Maia, eu acho que é um bom exemplo de entender quem foi Sofia e quem é Maria. Mas Jesus é uma realidade. É uma realidade nossa, desculpa aí a expressão, a realidade real nossa mesmo. É por isso que ele se fez como nós e falou aquela frase de vencer o mundo. Mas eu queria fazer uma pergunta ao grupo. Alguém sabe como foi que Jesus se dirigiu a Judas no momento anterior ao beijo? Qual foi a expressão que ele usou? Liga o microfone, Vera. Vera está tentando falar. Eu não vou me lembrar disso há pouco tempo.
Acho que talvez você lembre. Eu li isso há Ele pouco se tempo, referiu como gente. amigo É verdade. e mandou fazer o que ele tinha que fazer. A frase está em Marcos, o evangelista Marcos. Me faça- Amigo, aqui vieste. A frase é justamente essa. Agora, por que Jesus falou aquilo? É que a senhora estava falando da palavra e da ação, me veio essa ideia. Por que ele falou? Aquilo é uma ação. Está chamando aquele que o traiu de amigo. Porque um pouquinho antes, ainda na chamada Santa Ceia, ainda no capítulo 16, ele diz assim: tudo que o Pai me ensinou, eu ensinei a vocês. E de agora em diante, eu não poderei mais considerá-los como meus discípulos, e sim como meus amigos. E de hoje em diante, vocês são meus amigos. Isso aí é palavra. Aí lá na frente, a primeira oportunidade que ele tem, Judas, amigo. Então isso é a síntese de Jesus, é a palavra e a ação no mesmo instante, na mesma hora. Muito bem. Isso aí, muito bem, Me deixar aqui, gente, eu vou ficando, viu? Pode, amor, a gente tem papo aqui, eu fico até... Nossa Senhora! Para não mim, ligo, não. para mim já está ficando um pouquinho Só uma tarde. dúvida, a gente não ia estudar um pouquinho do livro A Caminho da Luz, não? Há 2000 anos? A Ou gente... foi só o início? Porque eu estou iniciando agora, então estou meio pisando assim em terreno, viu, seu Luiz? Que eu não sei como é que funciona. Eu entrei meio de gaiato no navio, igual a música, né? Então, Mas tá, não estava estudando. nós vamos sim. Aí vai voltar para lá ou não? Ou vamos Não. continuar? Na verdade, a gente começa com um papo entre a gente e depois a gente tenta abranger os dois primeiros dois capítulos por semana, né? Hoje a gente se estendeu um pouquinho mais, mas é mais ou menos isso. A gente tenta falar uns 20 minutinhos de cada capítulo, mesmo porque o livro dá, né, um outro estudo, né? O livro é muito profundo, mas a gente conversa. Então, para a semana que vem, tá? Os capítulos 3 e 4 do Há 2000 Anos. A gente não vai deixar mais o Luiz falar, a gente vai cortar o papo do livro. Olha só, se não tiver problema, eu queria pedir se a gente poderia fazer a prece de encerramento, porque está ficando um pouquinho tarde. E aí depois, quem quiser continuar conversando, né, pode ficar. Eu preciso sair. Gente, a gente sempre Então, passa, né? Coisa feia, né? não, ainda está em tempo, mas Não, se mas puder. a gente terminou já, a gente acabou. É isso daí. Só falar de semana que vem, tá? E Carol aqui também puxando minha orelha. Vamos embora, vamos terminar assim, cassete. Gente, mas semana que vem, mesmo horário, tá? 5 horas. A gente tenta, com fé em Deus, que a gente consegue ficar até às 7. Capítulo 3 e 4. Carol passou aqui o audiolivro. Se vocês quiserem ouvir, para quem quiser ler. E é a mesma coisa, tá bom? Então é isso, gente. Nos vemos semana que vem. E alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? Algum voluntário? Pega um voluntário. Alguém? Eu acho que pela emoção que eu vi aqui, Vera, eu quero falar que aqui no Brasil é 23 horas, viu? Mas eu acho que Vera, ela está bem. É a pessoa mais indicada, no meu modo de ver. Pode ser que eu esteja errado. Isso, né? Mas vamos lá. Só lembrando, viu, Sueli, eu vou adiantar um pouquinho a aula de vocês. A semana que vem é a doutrina espírita e Allan Kardec. Isso mesmo. Então, nós vamos aproveitando esses instantes que nós temos juntos, mais uma vez, fechar os nossos olhos para sentir também esses espíritos benevolentes que estiveram conosco, nos auxiliando para o entendimento das lições, e também, por que não dizer que eles vieram aprender conosco
ou ainda para não aprender, mas para relembrar tudo aquilo que eles sabem muito mais do que nós sobre o Mestre querido. Falar sobre o Mestre querido é tão difícil para qualquer camada de espíritos. Sejam nós tão inferiores ainda, sejam aqueles que estão caminhando à nossa frente, sejam aqueles que já estão lá na frente, bem longe de nós. Mas que um dia, se Deus permitir, nós vamos estar juntinho de Jesus. Aliás, a lei que ele criou é a lei da evolução. Então nós não temos como não chegar pertinho de Jesus. E oxalá ele esteja ainda de mãos dadas, como está agora. E que um dia nós possamos caminhar lado a lado, mas sempre aprendendo com ele. Sempre, sempre, porque a luz dele, que brilha tanto hoje, vai brilhar muito mais. E esse mestre divino, esse companheiro, esse amigo, esse amor que faz de nós seres felizes, possa estar sempre à nossa frente, nos auxiliando, nos amparando. Nós que ainda somos titubeantes, nós que ainda somos tão pequenos e não compreendemos ainda que devemos ir um pouco mais rápidos em direção à felicidade que nos aguarda. Abençoa-nos, querido Mestre, particularmente para que sejamos fortes, nós já que te conhecemos, Senhor, para podermos estender as nossas mãos, o nosso olhar, o nosso amor, para aqueles que estão tão necessitados neste momento. Que esses nossos sentimentos amorosos possam envolver esses que vieram a aprender conosco, mas acima de tudo, aqueles que vieram pedir auxílio. Que nós, Senhor Jesus, que temos pouco para dar, juntemos as nossas forças, o nosso amor, para envolver cada um deles e elevar esses nossos irmãos à altura dos vossos braços, porque só o Senhor sabe o que eles necessitam. Auxilia, querido Mestre, toda a humanidade neste momento passando pelas mesmas dificuldades, mas pelos mesmos aprendizados. Que todos nós, Senhor, a humanidade inteira, precisa para aprender a ser muito mais amor. E que onde estivermos, nós possamos iluminar um pouquinho, Senhor, aqueles que estão do nosso lado. Onde estivermos, Senhor. E antes de terminar, nós só temos que agradecer, porque essa multidão que nos cerca, nos protegendo e amparando, nos faz ser grandes. Para que no dia de amanhã, Senhor, nós tenhamos mais luz para distribuir. Que assim seja. Agora e sempre. Boa noite a todos. Muito obrigada. Até Boa noite. a próxima. Tchau. Boa noite a todos. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Nós é que